Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudo no passo magnético. Essa é a nossa terceira aula. Só relembrando, a nossa primeira aula nós falamos do conceito de passe e na nossa segunda aula foi falado sobre fluido, né? Nós, num conceito geral, podemos afirmar que o passe nada mais é do que uma transfusão fluídica. E hoje nós vamos falar sobre chakras, ou centros vitais, centros de força, centros etéricos. Por que vamos estudar sobre chakras? Porque a aplicação desse fluido vital no passe magnético vai estar sendo feito nos chakras. Ele não é feito no corpo físico, não é feito nos órgãos, é feito nos chakras. E é por isso que é tão importante a gente estar estudando o conceito de chakras. Dependendo da escola que a gente esteja estudando, a gente pode estar falando em 7 corpos ou em 3 corpos. No esoterismo, a gente está falando em 7 corpos, que é o físico, o etérico, o duplo etérico, o astral, mental inferior, mental superior, búdico e o átmico. E no espiritismo, nós estamos falando em 3 corpos, que é o corpo físico, o perispírito e o espírito. A gente vai estar estudando hoje aqui que os chakras, eles estão situados no caso aqui, no duplo etérico ou no perispírito, né? Dependendo da escola que a gente esteja analisando. O duplo etérico, também conhecido como prânico ou vital, é o corpo da vitalidade, é a sede dos chakras. Funciona como estabilizador da saúde, distribuindo a energia vital para o corpo físico. Então, quando nós fazemos, o magnetizador faz uma doação de fluido, ele vai estar fazendo essa doação de fluido nos chakras, que fica o duplo etérico. E do duplo etérico vai estar sendo distribuída essa energia para o corpo físico. É um campo bioeletromagnético formado por fluido vital, elabora o ectoplasma e participa diretamente na mediunidade de efeitos físicos e na materialização de espíritos. Nós sabemos que o ectoplasma é utilizado, né, para os fenômenos de efeitos físicos e na materialização de espíritos. Atua fazendo a ligação entre o corpo físico, também conhecido como denso ou somático, e o corpo astral. Seus chakras ou centros de força alimentam de energias vital e cósmica o corpo físico ou denso. Então, só voltando um pouquinho na slide anterior, a gente está vendo aqui que os chakras ficam no duplo etérico, né, que serve de ligação entre o astral e o físico. Chakras ou centros de força. Chakra, em sânscrito, significa roda. São vórtices ou redemoinhos de energia existentes em todos os corpos do empregado humano. Aqui uma figura, né, uma visão frontal do chakra, como se fosse um redemoinho, né? E aqui um corte lateral, mostrando como se fosse um funil. Tem a boca, tem o núcleo e o talo. Os primeiros registros de chakra estão nos Vedas, que são as escritas sagradas do hinduísmo, isso no século II a.C. Aqui, uma figura normalmente encontrada, se a gente entrar a pesquisar na internet, a gente vai encontrar mais facilmente esse tipo de figura mostrando essa posição nos chakras, né? Aqui, inclusive, ele não mostra o esplênico, mas essa, por quê? Porque os chakras estão ligados a uma glândula, né? Nós estudamos no magnetismo, nós estudamos, entendemos que o esplênico é um chakra muito importante no processo de magnetização.
Só que o chakra esplênico, a gente vai ver mais para frente, ele é um chakra que não está ligado a uma glândula. Ele está ligado a uma função glandular, mas não a uma glândula especificamente. Então, as outras escolas, como os 7 chakras estão ligados, os 7 chakras principais estão ligados a uma glândula, né, eles não estudam, não têm o chakra esplênico como sendo um dos 7 principais. Né. No magnetismo, que a gente vai estar estudando são esses chakras e nessa posição. Então, o mais alto pelo topo da cabeça aí é o coronário, aí temos o frontal, temos o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o solar, né, acima do esplênico, que em algumas literaturas você vai encontrar esse gástrico mais aqui, mais essa parte de baixo, na região umbilical, mas no magnetismo a gente sabe que ele está um pouco mais acima do esplênico. E aqui o genésico e o básico. Os chakras são transformadores de energia, ao mesmo tempo eles são receptores e transmissores, já que sintonizam as energias etéreas, emocionais e mentais. No livro Cure-se e Cure pelos Passos, do Giacomello, tem uma citação que no terreno do magnetismo são os centros vitais dos magnetizadores os responsáveis pela usinagem de elementos orgânicos, transubstanciando-os em energias sutis, e nos pacientes os captadores, transformadores dessa energia fluídica em energia orgânica. Ou seja, o magnetizador, nós já vimos isso lá quando estudamos fluidos. Os magnetizadores vão estar fazendo a captação desses fluidos, vão estar fazendo a usinagem e vão estar fazendo a doação, a transfusão, a transmissão desses fluidos para os pacientes. E os pacientes vão estar, os centros vitais vão estar fazendo a captação e vão estar transformando essa energia fluídica em energia orgânica. Okay? Os 7 chakras principais, os 7 principais centros de força, ou chakras, estão situados no duplo etérico, como nós já vimos, e são divididos em 3 grupos, para ficar mais fácil a compreensão deles. O primeiro são os espirituais, que são os de mais alta frequência, que é o frontal, o coronário e o frontal. Os pessoais, que é o cardíaco, laríngeo, gástrico ou solar. E os fisiológicos, que são o esplênico, fundamental ou básico. Vamos começar agora a estudar pelo chakra de mais alta frequência, que é o chakra coronário. Na aula de hoje, a proposta é que a gente esteja estudando os 3 chakras de mais alta frequência, de alta frequência, até pelo tamanho que seria essa aula. Se eu estivesse expondo essa aula hoje em 7 chakras, ficaria uma aula muito pesada, então eu dividi essa aula. Primeiro vamos tratar dos 3 chakras de mais alta frequência, e depois na próxima aula vamos estar discutindo, vamos estar falando sobre os outros 4 chakras. Okay? Começando pelo coronário, a localização dele está acima da cabeça, está ligado à glândula que é a pineal, o plexo é o coronário, e frequência alta. Na verdade, é uma frequência altíssima, né? Que a frequência é o chakra de mais alta frequência. Por que é de mais alta frequência e também o mais sutil? Porque ele está ligado à comunicação com a espiritualidade, com os fluidos espirituais. Os fluidos espirituais são os fluidos mais sutis, né? É por isso também que a gente tem que estar tomando muito cuidado no processo do passe magnético, na transfusão fluídica, de não estar concentrando muito nesse chakra. Por quê? Porque o nosso fluido, o fluido do magnetizador, é um fluido denso. E aí, esse chakra é um chakra de frequência muito sutil, de um fluido muito sutil. Se a gente fizer uma doação muito grande de um fluido denso nesse chakra, a gente vai congestionar esse chakra, né? E o paciente vai passar mal, ok?
Como dissemos, ele está ligado à glândula pineal, que fica bem aqui no centro, como mostra essa figura. Aqui, nessa imagem, a gente tem, nessa posição aqui, a glândula pineal calcificada, uma imagem de uma glândula pineal calcificada, que é facilmente visível no exame de imagem. Próxima imagem aqui é uma imagem ampliada da glândula pineal. Aqui é 1 micron, que é ampliada a 5 microns, 5 micra, 10 micra, 100 micras. Nessa ampliação maior que a gente pode ver que elas parecem com uma bola, como se fosse uma fruta, uma pinha, né? O coronário é o principal centro de força do ser humano, de mais alta frequência, portanto mais sutil. É o centro da sabedoria e da espiritualidade. O coronário está ligado à glândula pineal ou epífise, a reguladora das reguladoras, que controla a hipófise e o hipotálamo. Logo, controla todo o sistema nervoso. A pineal é o elo de ligação entre o macrocosmo e o microcosmo, entre a ligação entre o universo e o homem. Segundo o neurocientista brasileiro, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um grande estudioso, pesquisador da glândula pineal, a pineal não se calcifica, ela forma cristais de apatita. Quando o adulto tem muito desses cristais na pineal, ele tem mais facilidade de sequestrar o campo eletromagnético, guardando informações como se fosse um telefone celular, que pode vir do próprio espírito ou de um outro. Os cristais interagem com o córtex cerebral, que decodifica as informações recebidas. Estes cristais são apontados em grande número através de exames de tomografia em pacientes com facilidade de incorporação, são os médiuns. Já em outros pacientes, os yogis e os místicos, em que os exames apontam pequena quantidade de cristais, tanto o desdobramento espiritual como os estados de meditação e êxtase profundo foram facilmente observados. Então, o que acontece? Quando essa pineal ela forma cristais de apatita, acredita-se que esses cristais, eles funcionam como se fosse uma antena que facilita a comunicação com o mundo espiritual. Tá? E é por isso que os médiuns de incorporação têm essa facilidade de comunicação. Algumas dicas de manutenção e cuidados que foi tirado do livro Cure-se Cure pelos Passos, do Giacomello. Eu tirei aqui na íntegra, porque eu acredito que seja muito importante a gente estar conhecendo o que está sendo prejudicial e o que ajuda na manutenção e nos cuidados desses chakras. Porque se a gente não tomar o cuidado e estiver carregando alguma coisa que seja prejudicial para esse chakra, a gente corre o risco de ter esse chakra, não só corre o risco, mas o que acontece normalmente? As pessoas que têm, não trabalham de uma forma adequada e acaba prejudicando esses chakras, acaba tendo esse chakra obstruído, congestionado. Então, o que são prejudiciais no chakra coronário? O excesso de preocupação, a estafa mental, o sono insuficiente ou excessivo, a mente devotada a guardar ódio, mágoas e rancores. Aquelas pessoas que não conseguem se desvencilhar do ódio, da mágoa, dos rancores, não conseguem perdoar. A autocompaixão, o desejo e a vibração do mal. Os egoístas, as ideias de vingança, a falta de mentalizações positivas, o negativismo. O que são providenciais? São exatamente o contrário.
o equilíbrio das emoções, aquela pessoa equilibrada, você ter um repouso, um refazimento natural, praticar e desejar o bem, a compaixão, o altruísmo, o sentimento de piedade, a oração frequente, o otimismo. O próximo chakra é o chakra frontal. Esse chakra, a localização está entre os olhos. A glândula está ligada a esse chakra, é a pituitária ou a hipófise. O plexo é o frontal. E a frequência alta. Ela é uma frequência alta, mas não chega nem perto da frequência do chakra coronário. Aqui a figura mostrando a glândula pituitária, a localização dela, para vocês estarem vendo. Okay? Então, aqui a pituitária e aqui a pineal que nós vimos que está ligado ao chakra coronário. Aqui a pituitária. E aqui numa ampliação, a gente vê mais facilidade a glândula pituitária. Chakra frontal. Está situado entre as sobrancelhas, na célula túrcica, no plexo frontal. Está ligado à glândula pituitária. É o chakra responsável pela atuação da mente no cérebro, isto é, pelas ações intelectivas. O chakra frontal é o centro da intuição, no sexto sentido. No magnetismo, participa dos processos hipnóticos e regressão de memória. Outra função desse chakra é a esterilização de fluidos ectoplásmicos utilizados na materializações e efeitos físicos. O chakra frontal coordena as percepções que no corpo físico constituem aos 6 sentidos, ou seja, os 5 sentidos no corpo físico, que é a visão, a audição, o tato, paladar e o olfato, o sexto sentido, que é o da mediunidade. Nós falamos que esse centro é o centro da intuição, então, o centro da mediunidade. Dominando o sistema glandular, administra o sistema nervoso autônomo, consequentemente, os poderes psíquicos, a clareaudiência e a clarividência. Problemas de bloqueios neste chakra ocasionam sinusites, cataratas, cefaleias, otites, distúrbios endócrinos e doenças mentais. Manutenção e cuidados. Novamente, da fonte do livro do Cure-se e Cure pelos Passos, do Giacomello. O que são negativos? O que faz mal para esse chakra? Ter olhos maus, importar-se e disseminar fofocas e mexericos, alimentar a inveja e orgulho, o descontrole físicos e emocionais, ser pessimista ou hipocondríaco, arquitetar planos maliciosos ou maldosos, e leituras nocivas. O que são positivos? Ver sempre positivamente, falar bem das coisas e ou pessoas, abolir preconceitos, uma atividade física equilibrada, acreditar-se bem e bom, sem com isso vai descer-se, orgulhar-se, uma coisa que normalmente acontece e é difícil de se controlar, é a vaidade e o orgulho, fazer boas leituras, divertir-se sadiamente, evitando excessos. O próximo, vamos falar do chakra laríngeo. A localização dele está na base do pescoço. Está ligado à glândula tireoide e paratireoide. Está localizado no plexo laríngeo. E a frequência dele é a alta frequência. Aqui uma figura mostrando a localização das glândulas tireoides, aqui as glândulas tireoides e aqui as glândulas paratireoides. Está situado na garganta,
no plexo laríngeo, está ligado à glândula tireoide e paratireoide. É o centro da criatividade, da capacidade de expressão. É o centro da comunicação, da fala. É o centro mais envolvido nos grandes comunicadores, nos atores, né? Atrizes. Quando os 3 chakras superiores estão abertos e mostram-se desenvolvidos e equilibrados, costuma-se ter uma percepção mais apurada da necessidade de servir a humanidade, sem viver em isolamento. Então, as pessoas que têm esses 3 chakras superiores mais desenvolvidos e equilibrados têm essa percepção da necessidade de estar ajudando o próximo, de estar junto, né, sem isolamento. Elas dissolvem o medo da tristeza, o medo de desestruturar-se ao contato com a própria criatividade e com o desconhecido, o medo da perda de controle. Favorece a psicofonia e a psicografia e também atua na xenoglosia. Xenoglosia, para quem não sabe, vem do grego xen, que é estranho, estrangeiro, e gloss, que é língua. Então, se é uma língua estrangeira, uma língua desconhecida. O exemplo de xenocracia são aqueles médiuns que, no processo de incorporação, eles começam a falar uma língua totalmente estranha, só como exemplo, falar em russo, sem nunca ter estudado. Então, é a capacidade que se tem de se falar uma língua sem nunca ter estudado. Finalmente, esses médios de processo de incorporação. No campo magnético, participa nos processos de passe de sopro. Então, é um importante centro, né, utilizado, que trabalha na usinagem de fluidos para o processo de passe de sopro. As enfermidades relacionadas a este chakra: hipotireoidismo, hipertireoidismo, o bócio, asma, a amidalite, a faringite, gagueira e a bronquite. Quando o chakra laríngeo sofre um bloqueio, sentimos-nos ansiosos pelo que as outras pessoas pensam em relação aos nossos pontos de vista. Nos preocupamos muito com a censura. Controla a respiração e a fonação, fornecendo energias às glândulas tireoide, que produz os hormônios T3 e T4, que liberam o iodo quando estimulada. A ausência de iodo ocasiona o bócio e na infância pode causar tanto um retardo mental como físico. E as paratireoides regulam o metabolismo do cálcio nas células do tecido ósseo. Quais são as manutenções e os cuidados necessários com esse chakra? Também no livro Cure-se Cure pelos Passos do Giacomello. O que são negativos para esse chakra? Falar mal, dar maus conselhos, alimentar monoideias, fechar-se sobre os próprios sentimentos, desdenhar, ridicularizar o próximo e vício. Como é um chakra tá ligado à comunicação, que está muito ligado à questão da fala, né? O que a gente está falando. Né? O que é positivo? Falar bem, dar bons conselhos, alimentar-se de bons estudos e boas conversas, abrir-se a diálogos construtivos, extrair sempre o lado positivo das pessoas, ausência de vícios. A fonte utilizada para esse processo de pesquisa que eu apresentei agora foi basicamente o Manual do Passista, o livro Cure-se e Cure pelos Passos, e o Magnetismo Humano. Como eu tinha falado, para essa aula falamos sobre os 3 chakras de mais alta frequência, né? E na próxima aula estaremos falando sobre os outros 4 chakras. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar acessando, mandando as perguntas através do nosso grupo de estudo, no WhatsApp.
e aí, na medida do possível, vamos estar respondendo, esclarecendo as dúvidas de vocês, ok? Muito obrigado, gratidão, espero que tenham gostado.